E aí, pessoal do terceiro médio, boa tarde para vocês, bom dia, boa noite, depende do horário em que você está vendo esse vídeo. Bom, pessoalzinho, vamos lá então. Na aula de hoje, eu vou dar sequência ao que havíamos combinado na aula anterior. E na próxima semana, pessoal, eu vou fazer a nossa aula online, tá? Tá? Ó, confirmando a data aqui então, dia 21, certo? Dia 21. E vai ser no horário da aula, tá? Então vocês vão ter que acordar um pouquinho cedo aí, quem não tá acordando cedo, né? Porque nossa aula na terça-feira são as duas primeiras, tá? Então aí vai ser o momento da gente poder tirar as dúvidas e dar sequência aí no conteúdo e vocês poderem interagir também, né? Acho que essa interação nossa será muito boa, tá bom? Então nós vamos fazer aí pelo menos uma das aulas da semana que vem, né? Se não for as duas, pelo menos uma online, tá? Aí eu vou deixar disponibilizado o endereço da reunião, tá? Da aula, na própria agenda Edu dessa semana, tá bom, pessoal? Beleza? Então vamos lá. Hoje, pessoal, nós vamos ter lições aí das atividades anteriores. Então nós realizamos eu pedi na aula anterior, né? Eu terminei de explicar os conteúdos e pedi para vocês realizarem as atividades, incluindo TMTCs no plural, né? E as atividades do em classe na própria apostila. Então eu vou corrigir agora da aula 10 até a aula 18 aí, que é a última aula, tá? Como eu já pedi para vocês fazerem os exercícios, então eu não vou me estender tanto lendo o enunciado para a aula não ficar muito longa, tá bom? Então eu vou falo o básico da questão e foco na alternativa correta e explico por quê, tá? Então, pessoal, na aula 10 que falava sobre as epidemias, endemias e pandemias, né? Então nós estamos vivendo essa pandemia. Até sugeri na aula, uma das aulas, que vocês assistissem o filme Epidemia, né? Até mostrei a capinha dele aqui. Mas vamos lá, né? Então no em classe, pessoal, aqui deixa eu só diminuir um pouquinho. Não precisava ser tanto. Então aqui leia atentamente a notícia a seguir. Quase metade da população brasileira está acima do peso, né? Falando então sobre a questão aqui voltada para a obesidade brasileira, né? O enunciado vem mostrando isso. Então aqui, se a situação descrita anteriormente continuar nos próximos anos, ela trata diversas consequências para parte da população brasileira com excesso de peso. Tal situação obrigará o governo brasileiro a realizar ações sobre o assunto. A ponte alternativa que cita corretamente uma decorrência direta do excesso de peso e a possível ação do governo sobre essa questão. Então é aqui a alternativa correta, pessoal, né? Eu vou tingir aqui. Opa, não é essa ferramenta. Uma borracha básica aqui. É isso aí. Deixa eu pegar aqui. Aí, aqui ficou melhor. Então aqui, ó, ao passar dos anos, o excesso de peso potencializará doenças cardíacas e uma possível diminuição da expectativa de vida. Tal fato gerará maiores gastos no setor de saúde pública. Uma forma de conter essa situação seria incentivar a população a praticar atividades esportivas e se alimentar de forma mais equilibrada possível. Isso aqui está associado ao IDH, né? Porque se a pessoa tem uma alimentação, primeiro tem que ter alimentação, né? Em segundo vem essa questão relacionada ao peso da pessoa, né? Sobre a questão da, sobre a questão da realização de atividade física, de uma dieta saudável, né? Comer de maneira saudável, são coisas assim, né? E às vezes nem a pessoa só, aliás, não é só aquela pessoa de sobrepeso que às vezes tem problema nesse sentido, pessoal. Tem um monte de pessoa magrinha por aí que também tem muito problema cardíaco, tal. Então é sempre importante aí estar tendo exames periódicos, né, para ver se está tudo bem ou não. Então esse é o primeiro passo aí, tá? Na atividade 2, pessoal, vem falando das doenças velhas, né? Então aqui opa. No Brasil, doenças velhas como tuberculose, cólera, malária, febre amarela, hanseníase, dengue, sarampo
tem matado mais do que as doenças novas, né? Como a AIDS, por exemplo, né? Então, aqui vem com base no texto em seus conhecimentos, analise as afirmativas a seguir. Aqui, pessoal, as afirmativas corretas é a 1 e a 3. O pessoal entrou em um movimento anti-vacina, pessoal, que não tem explicação. É igual eu tava vendo um videozinho na aula anterior, aliás, um videozinho nessa semana, de uma moça que tava numa praça e tal, e ela falou que ela não ia sair porque esse negócio de coronavírus é uma ilusão, que não pega nela, porque é uma estratégia do governo para implantar o comunismo da China e gente, essa pessoa, ela tá vivendo uma ilusão, porque é o mesmo ritmo, né, das pessoas que, por exemplo, são a favor do movimento anti-vacina. Tem a doença, tem a vacina para doença. Não, não vou tomar vacina porque é uma coisa do governo, é uma coisa que tá aí para destruir e tal. Gente, tem pessoa que vive fora da realidade, vive fora da casinha, pessoal. É importante formarmos as nossas opiniões. Eu sempre falo muito isso, mas, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de opinião que vai sendo formada, tem que ter embasamento científico, né? Para não ser uma ilusão qualquer ou uma coisa assim ilusória, sabe? Poxa, eu não vou tomar vacina porque é coisa do governo para vender vacina. Olha, pessoal, é lamentável. É lamentável, né? Então, aqui, ó, a fragilidade das barreiras sanitárias do país, o reduzido investimento em saúde pública e o deficiente equipamento sanitário, água encanada e esgotos facilitam a contaminação e justificam o retorno das doenças velhas, né? Isso aqui é fato, né? Então, contribui também. No Brasil, as áreas mais vulneráveis a essas doenças velhas estão nas regiões norte e nordeste, nos aglomerados urbanos carentes de equipamentos sanitários e zonas rurais mais pobres. Já nesses dois lugares, assim, pessoal, não deveria ter, né? Mas, nossa, não deveria. Mas existe ainda, né? Então, nesses dois lugares aqui, ó. Essa questão que eu comentei do movimento antivacina, ela é mais forte nos países já desenvolvidos, tá? Mas aqui no Brasil tem uma pequena parte ainda que alimenta essas coisas, igual essa moça que foi presa numa praça lá em Araraquara, parece. Mas aqui, pessoal, a questão da falta de água potável, da falta de saneamento básico, né? No caso, a água de esgoto, né? Que é direcionada para a Sabesp para receber o tratamento e voltar para as nossas casas, né? Já tratadas, sem contaminação, acaba sendo bastante importante, né? E na área rural, onde de repente nem tem a água potável ou a rede de esgoto também, e na região norte é muito forte isso, né? Porque a maior parte das cidades elas estão muito próximas aos rios, né? Então a impossibilidade aí de uma água tratada, então muitas pessoas vivendo do uso da água do rio mesmo, né? Então, a alternativa correta é essa daqui, pessoal, a B, 1 e 3, certo? Aí, pessoal, nós vamos para a página, deixa eu ver minha apostila aqui. Página 189, galera. A página 189, então ela começa aqui com o primeiro problema, né, para nós resolvermos, que é o risco de ocorrência da malária no mundo. Então, áreas onde não tem risco, né, áreas que existe um risco mediano e áreas de alto risco, tá? Pode ver, galera, que a malária é uma doença tropical, tá? Ela é uma doença tropical, né? Olha ela aqui, ó, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. É uma pequena parte, muito pequena, que vive fora da área tropical, porque ela é uma doença tropical, tá? Então, com base nos seus conhecimentos e no mapa aí, pessoal, mapa tem muito no Enem, galera, para interpretação, tá? Muito, muito mesmo. Então, é bom a gente ir treinando aqui, né? Aqui, ó, no caso a resposta é a D, ó. Na África subsaariana, nota-se alta concentração da malária, fruto da tropicalidade e da miséria que assola a região em si, tá? É triste a situação da África subsaariana, pessoal. Aqui agora, né, a 2.
observa o mapa de casos de dengue no Brasil, né? E aí, né, então lá, a partir do mapa, é possível afirmar que a ocorrência de dengue no país apresenta região, né? Então, pessoal, no caso, onde tem menos casos aqui, né? Ó, né? Então aqui, ó, Nordeste com mais casos que o Sudeste, a gente analisa, Nordeste tem casos, Sudeste também, né? Só que a quantidade de casos aqui está igualitária. Em função do elevado crescimento vegetativo? Não, né? B, o Norte com menos casos que a região Sudeste. Até então o Norte tem menos casos que a região Sudeste. Vamos continuar. Em virtude da sua elevada pluviosidade, então lá tem menos casos porque chove mais que o Sudeste. Gente, é como se a pergunta fosse uma e a resposta está sendo outra, entendeu? Então, uma coisa não tem ligação com a outra. Por que não é a D? Sudeste com menos casos que a região Norte, graças à sua elevada urbanização. Então, o Sudeste com menos casos, mas a gente está vendo que o Sudeste tem mais casos do que a região Norte. C. Centro-Oeste com mais casos que a região Sul. Tá, calma lá. Centro-Oeste com mais casos que a região Sul. Até aí tudo bem. Devido ao elevado desmatamento. Então tem mais lá no Centro-Oeste porque tem mais desmatamento. Pessoal, o que causa dengue no lugar? Água parada. Água parada, né? O mosquito Aedes aegypti, ele acaba depositando seus ovos nessa água parada e aí que tá o problema. Tá bom, pessoal? Então a alternativa correta é a C. Sul com menos casos que a região Nordeste, porque apresenta temperaturas mais amenas no Brasil, né? E o mosquito também está numa área mais quente, ó. Pode ver aqui, ó. Ó o trópico aqui, ó, de novo. Opa, o trópico está aqui. Então a concentração fica mais nas regiões acima do trópico de Capricórnio, pessoal. Beleza? Aí, galera, atividade da aula 13 e 14, a página 1393. Então vamos lá, né? Aqui a 1393. A publicidade a seguir expressa ideias e valores dos movimentos de contestação e de crítica de costumes ocorridos em sociedades europeias e americanas, incluindo-se o Brasil, né, na década de 1960. Então, guerra total contra a sujeira, passeata a favor da ODD, outros detergentes são a favor do inimigo, né, e assim por diante, né? Gordura não, ODD sim, chega de opressão, a luta sem piedade contra a gordura, liberdade para as mulheres, a ODD contra a subversão das panelas, né? Então vamos lá. Uma das transformações ocasionadas por esses movimentos de contestação claramente explorada na publicidade foi o quê? A politização, pessoal, aqui das questões de gênero, né? Então, assim, nós vemos que a propaganda em si, ó, ela é marcada apenas por mulheres, né? Em cima do processo, né? Dos cuidados de uma casa em si, tá? Então, isso acaba ficando mais forte, né? Ou seja, né, que a politização, as questões de gênero ganham muita força no século XX, tá? Então, isso que acabou ocorrendo, né? Esses movimentos sociais liberados por grupos, né? Que apoiam o quê, né? De maneira discriminatória, tá? Então, a conscientização do tema em relação a direta, de maneira direta, né? Com elevação do nível de escolarização feminina, tá? Então, uma das transformações ocasionadas foi essa, né? Ou seja, né, a politização das questões de gênero, a questão de gênero saindo da casa das pessoas e se tornando um assunto social em si, né? Então aqui, ó, fonte, o Cruzeiro, tá? 6 de março de 1969. Então era como a coisa era vista naquele determinado período, né? A mulher como apenas a dona de casa, a mulher dona do lar, responsável pela criação dos filhos, e o marido trabalhando fora de casa em si, né? Então isso que vai acontecendo e depois isso vai se modificando, vai alterando e a mulher vai ingressando no mercado de trabalho, vai buscando suas independências e lutam para a queda dessa opressão masculina em cima do gênero feminino, né?
A 2 aqui, pessoal, né, uma questão da UERJ. A imagem ao lado retrata a luta das mulheres pelo sufrágio universal nas décadas iniciais do século XX, nas sociedades norte-americana e europeia. Naquele momento, a negação desse direito indicava um seguinte problema social. Então aqui, ó, o que está escrito? A reivindicação, né, no caso da liberdade para as mulheres, não é crime. Pessoas presas por solicitar direito de votar não devem ser tratadas como criminosas. Né, a frase de 1917 aí, tá? Quer entender, pessoal, isso daqui? Assista ao filme. O filme O Sorriso de Mona Lisa, tá? Vou até escrever aqui, ó. Filme, para vocês não esquecerem. Filme O Sorriso de Mona Lisa. Pessoal, esse filme... Opa... Mona Lisa, acho que é assim que escreve. Então, pessoal, esse filme ele é fantástico, tá? Porque ele aborda temas interessantes sobre a questão do sexo feminino vou colocar aqui, ó. Em relação, pessoal, a questão da mulher buscando a sua real independência sozinha, não buscando estudar, mostrando um grupo, né, de mulheres que estudam numa faculdade. Eu não me lembro o curso que elas fazem lá na faculdade, mas elas se deparam com uma professora, né? E a professora é a Julia Roberts. E no papel dela, elas desenvolvem ali uma visão diferente do papel da mulher em relação a apenas viver para ter um lar, né? No caso, viver em prol do marido e dos filhos, né? Então isso que acaba sendo comentado no filme, né? O tema do filme é esse, que a mulher pode, né, ir para a faculdade, buscar uma vida independente, que isso era uma coisa positiva, não era uma coisa negativa, como muita gente vê, né? Então essa era a realidade do filme, que casa perfeitamente com essa questão. Naquele momento, a negação desse direito indicava o seguinte problema social, pessoal, né, que é aqui, a restrição do exercício da cidadania política. Então, era um processo político em que apenas o homem branco era o homem branco alfabetizado, né? Era a galera que tinha os direitos aos votos, ao controle da sociedade diretamente falando, né? Então, nesse período, apesar de não haver mais escravidão, mas os negros eram fortemente discriminados. A mulher também, né? Então, a mobilização de lutas ao longo do século XX foi uma coisa muito forte em todo o planeta, tá? Principalmente nos Estados Unidos, né? Isso também foi muito forte, tá, galera? Então, agora nós vamos, pessoal, para a aula 15, que é a página 395. Então, aqui, a próxima 395. Então, aqui uma questão do Enem. Leia os textos abaixo. A situação de um trabalhador, uma interpretação sobre o acesso ao mercado de trabalho. Então, aqui, ó. Atualmente, a baixa qualificação da mão de obra é um dos responsáveis pelo desemprego no Brasil. A relação que se estabelece entre a situação 1 e a interpretação 2 é a razão para essa relação aparecerem em, né? Então aqui nós temos o Paulo Henrique de Jesus, que, deixa eu verificar, enfim, vamos lá. Está há 4 meses desempregado, com ensino médio completo, ou seja, 11 anos de estudo, ele perdeu a vaga que preenchia há 8 anos de encarregado numa transportadora de valores, ganhando R$ 800. Desde então, e com 50 currículos já distribuídos, só encontra oferta para ganhar 300, um salário mínimo, da época, tá, pessoal? Ele aceitou trabalhar por esse valor, sem carteira assinada, como garçom numa festa. Aliás, como garçom numa casa de festas para fazer frente às despesas, tá? Então aqui, né, a interpretação do texto 2. Atualmente, a baixa qualificação de mão de obra é um dos responsáveis pelo desemprego no Brasil, tá? Então aqui, né, a 2 complementa a 1.
O longo período de baixo crescimento econômico acirrou a competição e pessoas de maior escolaridade passam a aceitar funções que não correspondem à sua formação, porque às vezes a pessoa não encontra emprego. O Brasil, pessoal, o Brasil é o país assim que fica desempregado quem quer. Mas qual o tipo de emprego? Emprego tem, só que não necessariamente é com salários justos, não necessariamente na área de estudo da pessoa, na área de formação, não necessariamente também próxima à residência dessa pessoa, próxima à casa dela, né? Então, em São Paulo nós temos muitos bairros dormitórios, né? Onde não tem trabalho, as pessoas se deslocam para bairros maiores para poder executar o trabalho delas lá, né? Então é isso que acaba acontecendo, tá, pessoal? Aí, nós vamos para a aula 16 e 17, na página 397. Vamos lá, galera, página 397. Aqui, observe a figura, né? Então, nós temos aqui Tá, esse esquema ele vem mostrando, né? A questão da fome, da pobreza e da desnutrição. Então, a partir da observação da figura e de seus conhecimentos, o que é correto afirmar, né? Então, aqui, ó. 1. A pobreza corresponde à condição de não satisfação das necessidades básicas como comida, abrigo, vestuário, educação e assistência de saúde. A gente pega o esquema aqui. Então, nós vemos a pobreza. Então, a pobreza, ela é marcada... Cadê? Aqui. Por este campo aqui, certo? Nossa, vai só confundir, né? Então, para não confundi-los, vamos lá. Pronto, pagou. Então, pessoal, aqui a pobreza, né? Então, isso é verdade, tá? A pobreza é a condição que a pessoa vive em relação às condições, não só de comida, alimentação, mas também das necessidades básicas, acesso à água potável, um local para ela morar, um abrigo, roupas, um sistema educacional que atenda àquela realidade também, tá? E assistência à saúde hospitalar, questão de segurança também, né? A pobreza é o combate a essas coisas, né? A luta contra a pobreza é combater esses problemas, tá? Desnutrição pode ser motivada pela pobreza e pela fome. Entretanto, nem sempre está relacionada com esses problemas. Então aqui, por exemplo, nem sempre a falta de comida está relacionada à pobreza, tá? Esse é um caso real aí, né? No caso, enfim, porque a desnutrição às vezes pode ser não ter o complemento correto de uma alimentação sadia, né? Existem outros fatores, não é só o dinheiro. O dinheiro ele entra de uma maneira brutal, mas não é a única coisa, tá? Aí, pessoal, a 3, né? Embora a pobreza, fome e desnutrição sejam problemas de natureza e dimensão distintas, a pobreza promove a fome e a fome leva à desnutrição. Exatamente o que o IDH fala, né? Uma coisa está ligada à outra, tá? Então, aqui as corretas são as 3, né? A 1, 2 e 3. Opa, tá na borracha. Aqui, ferramenta de forma. Ok, pessoal, a 2, né? Na 2, nós vemos lá, né? Pela primeira vez na história da humanidade, mais de 1 bilhão de pessoas, concretamente 1,2 bilhão, 1,02 bilhão, sofreram de desnutrição em todo o mundo. O aumento da insegurança alimentar, que ocorreu em 2009, mostra a urgência de encarar as causas profundas da fome com rapidez e eficácia. Então, aqui, ó, tendo em vista as questões levantadas no texto, é correto afirmar o quê, pessoal? Aqui, ó, as principais causas da fome e da subnutrição são disparidades econômicas, pobreza extrema, guerras e conflitos, tá? Isso aí acontece fortemente.
Pega no YouTube, pessoalzinho, né? Um videozinho lá de dois irmãos chamados Sam e Esther. A Sam e o Esther, ou aliás, o Sam e a Esther, né? Inverti. São duas crianças africanas e uma ONG, né? Vila da Vila, se eu não me engano, é o nome da ONG. Ela vai em busca de crianças que estão sofrendo com a fome para levá-las para um local onde elas vão receber tratamento, receber alimentação e tal. Eu vou colocar aqui o link, tá? Para vocês terem uma noção sobre isso aí externo, tudo bem? E o que motiva a fome, a pobreza extrema é a fome, focada no quê? Em guerras civis, conflitos, né? Essas diferenças, né? E a subnutrição ela se explica dessa maneira também, tá? Página 398, pessoal, atividade 3 aí. A atividade 3 ela vem mostrando, né, um texto a seguir. No mundo globalizado, nenhum país é uma ilha. Os conflitos violentos criam problemas que se deslocam sem passaporte e não respeitam as fronteiras nacionais, mesmo quando estas são defendidas de maneira elaborada. Tá? Então, com base nos conhecimentos sobre as guerras civis, na ordem global, atribua V verdadeiro ou F falso. As afirmativas a seguir. Então, né, a primeira, vamos lá. Vou pegar a Berzier aqui, a ferramenta de mão livre, minha canetinha azul. Aqui já está a resposta correta, né? E vamos analisar uma por uma. Afetam as redes comerciais locais, o mercado e toda a economia, aumentando a pobreza, a desnutrição e as enfermidades infecciosas? Sim, essa alternativa ela é verdadeira. Que dificuldade de fazer um V aqui, mas rolou, tá? E aí, pessoal, continuando aqui, né? Vamos lá para a 2. A segunda ela é falsa, ó. Afetam países ricos dotados de recursos tecnológicos de alto valor comercial, que são incapazes de regular seus recursos, né? Não, eles regulam bem esses recursos que eles têm, tá, pessoal? Então ela é falsa. Que difícil fazer isso. Vamos lá para a terceira. Desestimulam os investimentos internos e estrangeiros, provocando a fuga de capitais. Não, não, não. Ela estimula investimentos internos e estrangeiros, tá? Geram infraestrutura precárias, baixo dinamismo econômico, perda de vida, mutilação e sofrimento generalizado. Isso aqui é verdadeiro, pessoal. É o local que é desestruturado, ele fica mais desigual ainda do que antes, tá? Então aqui ela é verdadeira. Geram proteção às mulheres vulneráveis à violência sexual e às crianças, né? Aí ela é falsa, pessoal. Que infelizmente a violência contra a mulher ela assola países pobres, países ricos, países desestruturados, países estruturados, enfim. A coisa ela é calamitosa. A 4, pessoal, durante esses 25 anos nada foi feito para que a carência alimentar do nosso povo fosse atendida. A grande novidade no momento é volta à agricultura. A volta à agricultura. Nunca deveremos ter saído dela. O primado da agricultura, da mineração e da pecuária em um país de tão vastas dimensões e de natureza tão diversificada não prejudica em nada e antes incentiva a organização, né, de um grande parque industrial. Campo e cidade devem sempre estar intimamente ligados. O que faz a sua separação é a antítese de classes, como é a política de recurso contínuo aos capitais estrangeiros para promover o progresso nacional. A crítica do intelectual... Opa, escorreguei aqui agora. A crítica do intelectual brasileiro sobre a manutenção dos padrões de fome por escassez no Brasil de 1980 pode ser observada nos dias atuais, através da tendência do seguinte indicador produtivo. Galera, aqui ó, os recordes da exportação de grãos, né? Então, assim, mesmo nós sendo, no Brasil sendo recordista na exportação de grãos, ainda existe pessoa passando fome, né? Então é uma incoerência, tá? É um livro muito bom, que é a Geografia da Fome, do Josué de Castro, tá? Muito legal o livro desse cara.
Eu não estou vendo ele aqui na minha estante, mas eu tenho ele também, tá? É um livro muito legal. Josué de Castro é sempre uma leitura muito boa, tá, pessoal? É um livro técnico, mas de uma linguagem muito simples, muito tranquila ah, de se adaptar, né? Ou seja, esses recordes de exportação aqui de grãos, pessoal, estão ligados às commodities, né? Que são aqueles produtos que são, fica redundante, né? Mas é produzidos no campo e são, a maior parte deles é para destino de exportação, tá? Beleza, pessoal? Aqui agora nós vamos para a atividade da página 400. Então ela já está aqui, ó, a primeira atividade, tá? Então aqui em classe, né, analise a tabela e o mapa. Então nós temos o mapa aqui mostrando o índice de Gini, lembrando que o índice de Gini, ele quanto mais perto, né, do 1, quanto mais perto do 1, maior é a concentração de riquezas, né? Quanto mais perto do 0, menor é a concentração de riquezas. Aqui, a grande ideia é estar mais perto do 0, não é igual ao IDH. Quanto mais perto do 1, melhor. Aqui é o contrário, quanto mais perto do 0, indica que a desigualdade ela é menor, tá, pessoal? Então vamos lá. A partir da análise da tabela e do mapa, é correto afirmar o que? A China e o Brasil são os países que apresentam os maiores índices de concentração de renda entre os 10 países com os maiores PIBs do mundo. Ou seja, o Brasil, aqui no caso a China e o Brasil, analisando aqui o mapa, aqui ó, entre 55 e 59. E a China, tá aqui entre 45 e 49, são os países que marcam aí as maiores desigualdades, tá, pessoal? É um absurdo, mas é. Considere os dados da tabela abaixo e assinale a alternativa correta sobre os indicadores sociais que ela apresenta, tá? Então aqui nós temos os Estados Unidos, que tem um IDH de 0,960, tá? O Brasil com 0,813 e a Etiópia com 0,340. Então, sobre essa tabela aqui, no caso, né, ó, o índice de pobreza multidimensional revela que a parcela... Tá aqui. Isso. O índice de pobreza multidimensional revela a parcela de pessoas que sofrem carências em dimensões básicas, como saúde, educação e padrões de vida, né? Então, é isso que acaba sendo mostrado aqui, né? Dentro dessa situação. Infelizmente. Galera, é o seguinte, a gente termina a aula por aqui. Eu vou disponibilizar as correções, o gabarito do rumo ao ensino médio na Agenda Edu, tá? Então, vou deixar ele disponibilizado ali, ok? Aí, pessoal, a gentileza que eu vou pedir é a seguinte. Na aula da semana que vem, tá? Eu vou passar para vocês o endereço dela, para vocês poderem acessar. Provavelmente seja pelo Zoom, né? Eu vi que alguns professores estão usando o Zoom na escola, então eu vou usar o Zoom também. Aí eu vou disponibilizar o horário da reunião, tá? Que é terça-feira da semana que vem às 7 horas da manhã. E vocês me tragam dúvidas dessa apostila toda aí. E a gente dá sequência no início da apostila 2. Beleza, pessoal? Desejo a todos aí uma ótima semana. Valeu, agradeço pela aula. Tô com a maior saudade de vocês. E até a próxima aula, pessoal. Valeu.